Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teoria de Animes. E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma das maiores covardias de Naruto Shippuden, o abandono completo do Rock Lee. Porque o Lee foi simplesmente deixado de lado. Porque um dos personagens mais amados do clássico virou quase um figurante no Shippuden. Eu tenho explicação para isso, então fica até o final do vídeo, porque eu vou te explicar por que fizeram essa sacanagem com o Lee. A história do Rock Lee e Naruto clássico é marcada por momentos simplesmente memoráveis. Desde a sua primeira aparição, quando ele derrota o Sasuke com extrema facilidade, e fica claro que aquele moleque esquisito de grandes sobrancelhas era absurdamente forte. Na Floresta da Morte, o Lee segura sozinho por um bom tempo o trio do som. Ele acaba sendo derrotado, mas porque estava em total desvantagem, enfrentando 3 inimigos ao mesmo tempo e protegendo a Sakura. E mesmo assim, ele deixa claro que não era um ninja comum. Mas como o próprio anime diz, a Lotus da Aldeia da Folha floresce 2 vezes. E ela floresceu de uma forma histórica na terceira fase do Exame Chunin. A luta entre Rock Lee e Gaara entrou para a história, não só de Naruto, mas dos animes como um todo. É constantemente citada como uma das maiores e melhores lutas de todos os tempos. Na época dos AMVs, essa luta foi eternizada ao som de Linkin Park. E quem viveu aquela fase sabe exatamente do que eu tô falando. Foi ali que o Rock Lee virou um símbolo. O símbolo de que o esforço pode superar o talento, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Depois da luta contra o Gaara, o personagem emociona todo mundo com um dos dilemas mais pesados do anime. Ele fratura gravemente a perna e recebe um diagnóstico devastador. E a Tsunade dá a ele uma escolha cruel e muito difícil: desistir de ser ninja ou fazer uma cirurgia com 50% de chance de sucesso, correndo o risco real de morrer na mesa de operação. Durante vários episódios, a gente fica apreensivo, tenso e sofrendo junto com o personagem. É um arco de superação absurdo, extremamente humano, e isso une a gente ao personagem, nos aproxima dele. E no final, não só a operação dá certo, como o Rock Lee se recupera rápido o suficiente para voltar ao campo de batalha para enfrentar o Kimimaro, um dos personagens mais fortes daquele arco, que nos rendeu o Rock Lee bêbado, uma luta estilosa e bem coreografada, e ainda o reencontro dele com o Gaara, onde eles puderam se entender no final. E ali, galera, parecia claro, Rock Lee tinha se tornado um dos personagens mais queridos da série. Então, quando começa Naruto Shippuden, a expectativa era óbvia. Todo mundo esperava que o Lee continuasse sendo importante, ou melhor, que ele tivesse momentos ainda mais importantes no Shippuden. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Rock Lee simplesmente sumiu. Parecia que ele tinha esquecido como lutar. Parecia que ele tinha ficado literalmente mais fraco. Cadê os pesos que, quando retirados, deixavam ele muito mais rápido? Cadê o uso dos 8 portões com eficácia? No Naruto clássico, os portões eram tratados como arma secreta, algo extremamente perigoso e poderoso. Até sua primeira transformação foi épica. No Shippuden, parecia só um efeito visual, uma estética a mais, algo que na prática não parecia fazer diferença nenhuma. Mas o que raios aconteceu com o Lee para ele perder tanto espaço no Shippuden? Bom, galera, vamos para o primeiro motivo: o Might Guy. Isso mesmo, o Rock Lee foi escanteado para que a figura do Guy pudesse brilhar. E atenção, isso não significa que o Guy não merecia tempo de tela. Muito pelo contrário, o Guy é um personagem excelente, carismático, engraçado e inspirador. O problema é porque o Lee precisou ser descartado para isso acontecer. No Shippuden, o Guy praticamente assume tudo aquilo que o Lee representava no clássico: o esforço, o trabalho duro, a superação dos próprios limites. O Guy se torna essa figura que o Lee estava destinado a ser no Shippuden. E isso é estranho, porque os dois poderiam coexistir perfeitamente. Inclusive no clássico, o próprio Guy afirma que o Lee se tornou o maior usuário de taijutsu do mundo. Mas no final das contas, esse título vai para o próprio Guy, reconhecido pelo Madara durante a Quarta Guerra Ninja. Ou seja, o arco que parecia ser do Lee acabou sendo transferido para o Guy. Segundo motivo, o arco do Lee terminou no clássico. Esse ponto é muito importante, e vocês vão entender quando eu explicar. O arco do Rock Lee acabou no Naruto clássico, e isso não aconteceu só com ele. A mesma coisa aconteceu com personagens como Meiji, Choji, Kiba e vários outros. O Kishimoto trabalha com uma lógica muito clara.
Ele foca intensamente em um personagem durante um arco específico, e quando ele considera aquele arco encerrado, ele simplesmente segue em frente e abandona aquele personagem como se sua história já estivesse concluída, mesmo que esse personagem ainda estivesse participando da história de alguma forma. No caso do Rock Lee, toda a construção do personagem foi feita e finalizada no clássico. Ele superou seus desafios, provou seu valor, mostrou os dois lados da ambição, o desejo de ser reconhecido e o perigo de ultrapassar os limites do próprio corpo. Lhe mostrou que era possível ser um grande ninja, mesmo sem usar ninjutsu ou genjutsu, e ainda que isso custasse seu futuro ou até sua vida. A mensagem foi passada, o arco foi fechado. Na visão do Kishimoto, não havia mais o que contar sobre o Lee. O que é triste, mas é uma escolha narrativa feita pelo próprio Kishimoto, mesmo sendo extremamente contraditório. Indo agora para o terceiro motivo, o Shippuden mudou o foco da obra. É um ponto muito importante que a gente precisa sim prestar atenção e destacar. O Shippuden muda completamente o tom da história. O Naruto clássico é mais focado em histórias particulares e individuais dos personagens, mesmo que isso passe diretamente da história principal. Cada um deles enfrentava seus dilemas e desafios. Já no Shippuden, vai para um outro lado. Nesse cenário, personagens como Rock Lee acabaram perdendo espaço na verdade que eles nunca deveriam ter perdido, mas que sim, para o Kishimoto não valia a pena voltar para contar as histórias desses personagens ou dar espaço para eles, sendo que a trama estava seguindo um outro caminho. Quarto motivo, erro de gestão de personagens. E aqui a gente precisa ser justo. Kishimoto é um gênio, um grande autor que fez sua obra ser gigante no mundo inteiro, um sucesso global, difícil de ser alcançado por qualquer anime. Mas cá entre nós, foi muito o erro do Kishimoto ter abandonado Rock Lee e tantos outros personagens. Em vários momentos do Shippuden, ele poderia ter tirado Gai e Senna um pouco e dado protagonismo para o Lee. Poderia ter dado ao Lee pelo menos uma luta solo de peso, digna do seu personagem, algo que ele merecia, mas isso nunca aconteceu. Tirando o Naruto clássico, o Rock Lee não tem uma única luta solo realmente relevante no Shippuden inteiro. Enquanto isso, Gai tem várias, sendo as mais importantes as duas batalhas contra o Kisame, seu duo com o Kakashi na Quarta Guerra e o lendário confronto contra o Madara. A diferença é gritante e chega a ser vergonhoso. Lee merecia sim mais destaque, mas um momento só dele de brilhar no Shippuden. Pelo menos alguma coisa que fizesse valer a pena esse personagem estar ali no Shippuden e não parecer apenas um figurante. No final das contas, a verdade é simples. O Rock Lee foi escanteado para que a história do Gai pudesse existir. Isso não precisava acontecer dessa forma. Os dois personagens poderiam ter brilhado juntos, mas o Kishimoto escolheu seguir outro caminho. E assim, os personagens mais inspiradores da obra de Naruto acabou reduzido a um figurante, vivendo apenas da memória do quão incrível ele foi no passado. E agora eu quero saber de vocês. Você acha que o Rock Lee foi injustiçado? Ou você acha que o arco dele realmente terminou no clássico? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!